Olá pessoal, aqui é o Gabriel Almeida Assunção e esse é mais um vídeo sobre Immanuel Kant e a terceira crítica. Crítica da faculdade de julgar, que eu vou usar mais crítica do poder de julgar. Eu prefiro essa tradução faculdade, pode dar muito uma ideia de faculdade, né, de uma instituição. E não é um termo que a gente usa tanto, faculdades mentais. Agora, poder é um termo que a gente usa em vários contextos e que combina com o termo que Kant usa, né? Urteilskraft, a força, o poder de julgar. Inclusive, geralmente é como se traduz em inglês, né? The power of judgment. E o próprio Lima Vaz, com quem eu trabalho, né, com manuscritos dele sobre Kant, também usa poder de julgar. Então, sobre as edições, eu utilizo a edição da Academia, né, Academia Ausgabe. O volume 5, ele tem aí a crítica da razão prática e a crítica da faculdade de julgar, né, Urteilskraft. Então eu utilizo ela como material de estudo e pesquisa, né? Já utilizo ela já faz muitos anos. Eu também utilizo a edição em inglês traduzida por Werner Blocher, da editora Hackett, que é pioneira, né, em trabalhos muito bons de tradução nos Estados Unidos, né, edições bem clean, bem minimalistas e muito boas para se ler. É uma tradução muito boa, muito decente. E também a de Fernando Costa Matos, da Vozes, que tem se mostrado uma tradução bem interessante, muito boa de trabalhar também, uma tradução mais atual do que as anteriores, né, feitas, se não me engano, por Valério Roden e outra pessoa, se não me engano. Então estou utilizando uma tradução diferente, é bom buscar coisas diferentes, né, variar um pouco. Então, é conhecido que a crítica da faculdade de julgar tem duas introduções, uma mais longa que Kant escreveu primeiro e depois uma que ele decidiu publicar mais curta, mais tranquila, mais acessível. Pessoalmente não é um texto que me interessa tanto, né, essa famosa e segunda e primeira introdução, mas eu vou falar só um pouquinho da segunda introdução, que é a que está presente na obra publicada. E Kant fala sobre um propósito dele com essa crítica, né? Um texto um pouco confuso, para falar a verdade, mas nele Kant faz uma diferença importante ali entre a crítica e o sistema. É algo que já está em outros textos do Kant, é uma coisa boa de se ter em mente aqui. A crítica, né, as críticas que Kant desenvolve, crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica do poder de julgar, não são um sistema de filosofia. As críticas são um preparo para o sistema, são uma propedêutica ao sistema. Então, se você fala que Kant tem um sistema, é uma frase muito perigosa, porque Kant nunca termina esse sistema dele. Embora ele faça obras de cunho sistemático, sim, ele não encerra o sistema. Ele termina as críticas, isso sim, o empreendimento crítico ele termina. Bem tarde já, né, na vida dele. Ele faleceu em 1804, a última crítica ele escreveu em 1790. O Kant ele desenvolve a ideia, então, de que as críticas são um preparo para o sistema e as obras sistemáticas são duas: Metafísica dos Costumes, de 1797, e Princípios Metafísicos da Ciência Natural, de 1786. Ou seja, uma obra de ética e uma de física. Lembrando os estoicos, né, a ideia de sistema, e também os xenócrates da Academia Platônica, a ideia de sistema envolve três níveis de realidade: lógica, física e ética. E o que você diz em um campo reflete no outro. Então, o sistema clássico certamente não é algo que encontramos em Kant. Kant não ele é contra a ideia da filosofia que parte de um princípio só. Isso está na doutrina do método da crítica da razão pura. Então, a gente não tem um sistemão no sentido clássico em Kant. Mas ele até menciona essa ideia de sistema na fundamentação da metafísica dos costumes, por exemplo, de 1785. Então, sem dúvida, você tem aulas de Kant sobre lógica, você tem um texto de física, princípios metafísicos da ciência natural, e você tem um grande texto de ética, que é um texto sistemático de ética, que é a Metafísica dos Costumes, de 1797, dividida em doutrina das virtudes e doutrina do direito. Na ordem contrária, né? Doutrina do direito e doutrina das virtudes. E então você pode forçar que tem sim já um elemento do sistema em Kant, né? Mas o sistema completo não tem, porque realmente não é o que ele quer fazer. Ele se foca mais no empreendimento crítico, mas ele chega perto de concluir um sistema. Curiosamente, o Novalis, um autor que eu pesquiso atualmente, ele teve essa consciência. Ele leu, né, nos estudos sobre Kant de 1797, os textos que Novalis estuda são precisamente uma crítica e dois textos do sistema. Ele estuda a crítica da razão pura
e pega os textos sistemáticos. A física de Kant, né, seu conceito de matéria lá nos princípios metafísicos da ciência natural, de 1785, de 1786, desculpem, e a ética completa, né, doutrinal do Metafísica dos Costumes, de 1797. A Crítica da Razão Prática é um texto crítico e não sistemático. Daí não ser a ética completa do Kant. É o texto que eu trabalhei muito, né, no mestrado, foi praticamente voltado para essa crítica. Texto muito legal, mas não é a ética completa do Kant. Então tem essa discussão que é muito importante para se entender a introdução à crítica da faculdade de julgar, né, tanto a segunda quanto a primeira. Ele fala que a filosofia é um campo que se divide ali entre teoria e prática. Isso ele pega lá de Aristóteles, né, entre outros, uma divisão entre teoria e prática. Teoria lida com conceitos da natureza, é uma filosofia da natureza, enquanto prática lida com conceitos da liberdade. Ele usa no singular, depois ele usa no plural, conceito de liberdade e conceitos de liberdade. Essa distinção envolve a diferença entre princípios em jogo. Então, os princípios da filosofia da natureza são diferentes dos princípios da filosofia prática, da filosofia da liberdade. Leis da natureza são diferentes de leis do mundo ético. E a lógica, para Kant, ela dá os princípios do pensar sem se preocupar com o conteúdo. Então, ela é propedêutica para a filosofia. Quem se preocupa com o conteúdo é a filosofia teórica, né, a filosofia da natureza, ou a filosofia prática, a filosofia ética. Essa se preocupa com o conteúdo do conhecimento. A filosofia da natureza, ela envolve a atuação do entendimento com a sensibilidade, que em uma atividade de síntese mediada pela imaginação, produz conhecimento do mundo enquanto fenômeno, sempre bom lembrar, né, das leis do mundo fenomênico, enquanto a vontade é uma faculdade do desejo, Begierungsvermögen, né, o termo que Kant usa para faculdade de desejo, ela lida com coisas práticas, com fins, com metas que o ser humano traça para si mesmo, né, para a sua ação. Então, a vontade é a capacidade do ser humano de estabelecer fins para si mesmo. Esses fins, quando guiados pelo sensível, pelo desejo, são fins técnico-práticos ou práticos-sensíveis, e quando guiados por um motivo superior à lei moral, eles são prático-necessários, né? Eles são relativos à ética, a razão prática pura, no caso, é o que orienta o agir ético, enquanto a razão prática empiricamente condicionada se liga a ações do cotidiano que não necessariamente são de cunho ético, mas que também não necessariamente são imorais, são às vezes amorais. Por exemplo, cozinhar, fazer chá, essas coisas não necessariamente são imorais, a não ser que seja para envenenar alguém, né? Nesse caso sim, né? Tem uma intenção assassina envolvida, aí sim, tem um cunho imoral. Mas no geral elas são amorais. A maioria das ações nossas do cotidiano, né? Passar ferro, passar uma calça jeans, comprar comida para cachorro, essas coisas, elas não são necessariamente morais e nem imorais. São amorais, neutras, do ponto de vista ético. Mas as ações de cunho ético para Kant são guiadas pela razão prática pura. Não matar, por exemplo, cuidar de si mesmo, cultivar suas virtudes, etc. Kant vê que parece haver uma dificuldade muito grande de conciliar liberdade e natureza. Essas ideias parecem não se encontrar. Então parece haver um abismo, né, ali uma expressão que o Kant usa, entre esses diferentes domínios da filosofia, o teórico e o prático. Ele tenta ver nisso uma conciliação, ele tenta buscar uma conciliação entre o teórico e o prático. E leva em conta as capacidades, os poderes ou faculdades mentais. Então, como eu disse, o entendimento e sensibilidade operam no conhecimento teórico, ao passo que a razão e a razão prática, né, ou seja, a vontade, ela é o que rege o âmbito do prático. Então, teoria e prática são regidas por faculdades diferentes, e para conciliá-las, o Kant sugere que deve haver uma faculdade no meio do caminho, uma faculdade intermediária entre razão e prática. Essa faculdade seria a capacidade de julgar, o poder de julgar. E ele está relacionado com o sentimento de prazer e desprazer. Então, o Kant vê que deve haver uma faculdade mental, né, uma capacidade mental nossa, em que esteja possível um vínculo entre o teórico e o prático. E aí vão entrar juízos que o Kant chama
né, o poder de julgar, né, então faz juízos sobre o mundo, juízos reflexivos. Os juízos reflexivos não se preocupam com fazer uma teoria sobre o mundo, em explicar como o mundo é, mas em refletir sobre ele, sobre como a natureza é como se fosse regida por certas ideias, é como se ela fosse permeável pela liberdade. Então tem uma tabela em 58, na verdade vou usar a numeração da edição da academia que é melhor, mais feito, 198. A gente tem uma tabela que o Kant faz aqui, página 198. É difícil aqui acertar a câmera, mil perdões. De todo modo, né, isso aí vocês encontram na obra. Eu vou colocar o link também para o acesso público da edição em alemão do original, quem quiser. Edição em português, né, ou inglês ou espanhol, vocês podem comprar ou procurar na internet, de preferência por meios lícitos, né, meios legais. Então, Kant diz aqui, faculdades do ânimo, 3. Faculdade de conhecer, sentimento de prazer e desprazer, faculdade de desejo. Capacidade de conhecimento ligada a elas. Então, capacidade de conhecer é ligada ao entendimento, sentimento de prazer e desprazer ligado à faculdade de julgar, faculdade de desejo vinculada à razão. Princípios a priori envolvidos. Legalidade é o entendimento da faculdade que legisla, né? Kant enfatiza isso na primeira crítica. Finalidade é o que está em jogo na faculdade de julgar. Ela pensa como se houvesse uma ordem de fins no mundo, como se o mundo fosse organizado teleologicamente, ou seja, através de fins. E fim último é o sumo bem, a ligação entre moral como causa e felicidade moralmente condicionada como efeito. Fim último é o princípio a priori que rege a faculdade de desejo. Então, a razão prática. A aplicação do conhecimento à natureza, a aplicação da finalidade à arte, a aplicação da faculdade de desejo à liberdade, Freiheit. Então, é interessante isso, né? Então, de um lado, retomando, a faculdade de conhecimento do entendimento, ela está vinculada com legalidade, leis da natureza, gravidade, ação e reação, tudo mais, divisibilidade da matéria, aplicação à arte, não, desculpa, à natureza. Então, entendimento, legalidade aplicada à natureza, a faculdade de desejo, que é do âmbito da razão prática, da vontade, diz respeito ao fim último, sumo bem, uma ligação entre moral, virtude como causa, felicidade como efeito, e se aplica ao domínio da liberdade. Esses dois domínios, então, natureza, liberdade, entendimento, vontade, legalidade, fim último. O que está no meio do caminho é sentimento de prazer e desprazer, uma capacidade mental ligada a uma capacidade de conhecimento, faculdade de julgar, que se norteia pelo princípio a priori da finalidade, do telos, da teleologia, e se aplica ao campo da arte. É muito legal, esse resumo aqui é muito bom, né? Ajuda a ter uma noção do que está em jogo no texto kantiano, ainda mais que é um texto pessoalmente não é um dos meus favoritos, essa segunda introdução. As ideias são legais, mas a Kant é bem prolixo nesse texto, a meu ver. Isso na segunda introdução, né? Na primeira, pior ainda, que é maior. Uma coisa interessante que Kant trabalha aqui também é a analogia entre natureza e arte. Isso nós encontramos na Física, né, de Aristóteles, no livro 2 da Física. A gente tem essa ideia de uma analogia já entre natureza e arte, e Kant explora ela de uma maneira peculiar. Kant vai dizer que em nossa atividade de reflexão é como se os produtos da natureza, ou seja, os organismos, as montanhas, as plantas, os animais, é como os cristais, é como se essas coisas fossem obra de um produto, de um autor. Eu brinco, né, com os alunos, com as alunas, quando a gente assiste Discovery Channel, a gente se torna quase adepto do argumento de design, né, porque a gente começa a ver, né, de observar muitos vídeos sobre a natureza, a gente começa a achar de fato que existe essa finalidade, essa teleologia na natureza. E por influência do cristianismo, a teleologia esteve sempre muito presente, né, no pensamento ocidental, por influência também da física aristotélica, que inclusive influencia muito o cristianismo. A filosofia cristã, né, especialmente medieval e em parte moderna também. Então, onde estava? Desculpem. A teleologia, ela é uma experiência marcante no pensamento ocidental
E ela nasce muito da observação da natureza, tentativa de dar sentido à natureza. Poxa, é como se ela fosse uma obra perfeita. Lembrando que é muito forte na filosofia moderna a ideia de produção, né? De autor, artesão, são termos que aparecem muito na filosofia moderna. Metáforas de relógio, moinho, de atividades de máquinas, né? De autômatos. Então essas ideias são muito fortes no imaginário, no léxico ali, no campo semântico da filosofia moderna, seja em francês, alemão, inglês, latim, né? Seja em diversas línguas em que filosofia moderna foi escrita. E a Kant nos convida a essa reflexão, que a investigação da natureza faz parecer que a natureza é um artefato, que os produtos naturais são obras de arte. Mas a via recíproca acontece também, segundo Immanuel Kant. De acordo com o nosso filósofo, as obras de arte são como se fossem produtos naturais, são como se fossem vivas. Em que sentido? Um organismo, no organismo, as partes trabalham em função do todo, de uma forma curiosa, em que o todo não é a mera soma das partes, mas é um trabalho vital, orgânico que acontece. E por causa disso, parece também que as obras de arte parecem ser seres vivos, de certa forma, parece ter uma vida própria. Parece uma espécie de mônada no sentido do Leibniz, né? Uma forma de vida própria, uma expressão de vida, de vitalidade. Tanto que as obras duram, né? Através dos tempos, elas têm uma vida posterior aos criadores. Elas postergam a si mesmas. Isso retomando a ideia do Aristóteles, na física do Aristóteles tem uma ideia muito interessante da vida como transmissão da forma, da causa formal. Então, o propósito da vida em Aristóteles é a própria vida. A meta da vida é continuar a si mesmo. Daí que as espécies reproduzem. Né? A causa formal do elefante, né, dizia o meu professor Fernando Rei Puente, né, grande professor, um ótimo pesquisador, né, professor incrível. A transmissão, a causa formal do elefante é elefante. Né? O elefante transmite sua forma para outro elefante. A causa formal de uma abelha é a abelha. Então a vida continua a si mesma. A obra de arte, ela parece com o organismo também por isso, não só na harmonia entre partes e todo, mas que a vida, ela tem como fim a si mesma, ela é autotélica. O fim da vida é a própria vida, e a obra de arte também, o fim da obra de arte é ela mesma. Ela não é um objeto teórico, não é um objeto prático. Então, estão vendo onde Kant quer ir? A obra de arte, ela não é um objeto teórico, não é um objeto prático, mas ela é algo no meio do caminho entre os dois e provoca em nós sentimentos de prazer ou desprazer. A obra de arte, então, né, assim como o organismo, ela tem como meta ela mesma, ela é autotélica. Ela se explica por si mesma, se justifica por si mesma. Se explica aqui não no sentido teórico, né, mas no sentido estético. Ela tem sua autonomia. Então Kant dá um passo muito importante no que fica conhecido aí como a autonomia do belo. Menção honrosa aí o professor Rodrigo Duarte, né, que teve na minha banca do doutorado. Então é isso, né? Então o propósito do Kant é muito interessante, é mostrar como que nas atividades de reflexão sobre finalidade, seja na arte, seja na natureza, nós temos essa possibilidade de uma beleza se manifestar no mundo, e esses sentimentos, essas reflexões sobre a beleza no mundo e a finalidade, a ordem no mundo, são atividades livres, reflexivas, que não estão subordinadas à teoria nem à prática, mas que também nos permitem ao mesmo tempo pensar as duas como se referindo à mesma realidade. Realidade aqui no sentido mais light, porque Kant, né, não tem essa ênfase na realidade e sim nos fenômenos. Então se referem a diferentes aspectos do mesmo mundo, por assim dizer. Um mundo nunca totalmente conhecido por nós, né, segundo Immanuel Kant. Sobre a finalidade na natureza, né, só comentar uma coisa muito importante aqui, que de acordo com Kant, seria impossível um Darwin que explicasse a gramínea, né, não um Darwin, mas uma explicação mecanicista da gramínea, um Newton da gramínea, diz Kant, aqui na terceira crítica, na teleologia, na segunda parte da obra. E é interessante que ele fala isso em 1790. Em 1859 temos A Origem das Espécies, do Charles Darwin, que é uma obra que critica duramente a ideia de finalidade na natureza. Ele fornece sim uma explicação mecanicista da natureza com os princípios ali de seleção natural, adaptação, pressão ambiental e etc. Então, mediante as pressões do ambiente, determinadas espécies sobrevivem, outras não, e isso é o acaso, não por teleologia.
Então a gente tem aí um ponto de confronto muito interessante entre Kant e Darwin. É possível, Darwin, que tinha uma grande consciência filosófica, né, tinha lido muita coisa interessante de filosofia, inclusive o próprio Kant, né, ele menciona o imperativo categórico de Kant, entre outras coisas. E é isso, né, muito interessante pensar isso também. A ideia da teleologia é um tema muito fascinante e que a crítica nos leva também a refletir sobre ela. Lembrando que em Kant, mesmo se aceitando a teleologia, ela é sempre hipotética, é como se o mundo fosse organizado segundo fins. Sempre uma afirmação hipotética e nunca determinante sobre a realidade, né? Então é isso. A introdução sobre a divisão da obra, né? Ela tem duas grandes partes: crítica da faculdade de julgar estética, crítica da faculdade de julgar teleológica. Essa playlist, esse curso, são voltados para a faculdade de julgar estética. Tem um artigo meu interessante sobre a faculdade de julgar teleológica, eu vou colocar embaixo ali no vídeo. E a crítica da faculdade de julgar estética se divide entre analítica do belo, analítica do sublime, e depois melhor dizendo, analítica da faculdade de julgar estética, dentro dela, analítica do belo, analítica do sublime, e depois, segunda divisão, dialética da faculdade de julgar estética. Aí o nosso foco vai ser na analítica da faculdade de julgar estética, especialmente o belo, aqui nessa disciplina, que é o que nos interessa mais. E eu coloco também uma referência de artigos sobre dialética da faculdade de julgar estética, escrito por mim, para quem tiver interesse. Então, próximo vídeo a gente começa a analítica da faculdade de julgar estética, especialmente a analítica do belo. É isso, então, até a próxima, tudo de bom.